Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, desde já quero agradecer a Deus por mais um domingo, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos vivos esse domingo que Ele nos concedeu, nos dando fôlego de vida, nos concedendo saúde, nos concedendo paz, nos concedendo tranquilidade. Temos que ser gratos ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos seus benefícios, por ele ter guardado a nossa família durante todo este dia, e que é claro que guardará, todos os dias enquanto nós estivermos aqui nesta terra. O Senhor, Ele é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda, É o Senhor, porque Ele é o dono da vida. Tudo está no controle, de suas mãos, das mãos poderosas do Senhor nosso Deus. Devemos unicamente confiar nele, para que assim o Senhor possa nos guardar e nos proteger de todo mal, nos proteger das investidas, do inimigo de nossas almas, que só quer nos matar, só quer nos destruir, quer nos tragar, nos iludir e nos tirar da presença do Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que me ouvirão. Nesta noite eu estou passando para trazer uma palavra da parte do Senhor, uma pequena reflexão para nós meditarmos, se verdadeiramente nós temos entendido o que Cristo Jesus Ele fez por nós, morrendo na cruz, pagando um preço exigido pelo sacrifício, o preço exigido para o resgate, de nossas almas. Amém? A palavra desta noite que eu queria trazer para os irmãos está lá em Isaías 53, a partir do versículo 4. Isaías 53, versículo 4, 5, 6, até o 8. Amém? Versículo 4 até o 8. Para que nós possamos assim meditar na palavra do Senhor uns poucos minutos, para que assim a gente venha verdadeiramente entender, aquilo que Cristo fez por nós, por nossas vidas, em compreender de que Cristo, nos livrou, para que nós venhamos glorificar e exaltar o seu santo nome, ser grato a Ele, ser grato ao Pai, e não rejeitar jamais o que Cristo fez por nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 4 ao versículo 8, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. No entanto, nós o considerávamos como culpado, ferido e afligido por Deus. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas chagas fomos sarados. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um tomou o seu próprio caminho. Mas o Senhor Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Depois da opressão e do juízo foi arrebatado. Quem de sua geração relatará isto? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e ferido pela transgressão do meu povo. Amém, meus queridos e amados irmãos? Esse texto de Isaías, ele se refere ao sacrifício de Cristo, que ele sacrificou-se, morrendo morte de cruz na cruz do Calvário, em favor da humanidade, de uma humanidade cruel, de uma humanidade desobediente, de uma humanidade que o rejeitaria, de uma humanidade que, como nós lemos no texto, colocamos a culpa, que a culpa da sua morte era dele próprio, Então Cristo, o Pai, ele se compadece de nós, da nossa situação desde Adão,
e ele envia o seu Filho a morrer em nosso lugar, né? Cristo, Deus não planejou o resgate do homem, Deus não planejou a obra redentora através de Cristo Jesus depois que Adão caiu. Não, o Senhor, nosso Deus e Pai, ele já tinha tudo em sua mente, tudo planejado. É tanto que a palavra do Senhor vai dizer que Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Então, primeiro o Pai cria Cristo, né? Claro que em sua mente, mas Deus, ele primeiro projeta o corpo de Cristo, ele planeja, ele cria Cristo em sua mente, que no futuro ele encarnaria, né, e morreria em nosso favor. Mas a humanidade cada vez mais tem se distanciado dos caminhos de Deus e não tem compreendido o que Deus tem feito por nós. Muitos, às vezes, que se dizem evangélicos, não conseguem compreender o que Jesus fez por nós, né, e em nosso favor. Cristo, ele não veio nos livrar de enfermidades, e nós bem sabemos que é claro que ele cura todo tipo de enfermidade. Ele pode curar, mas esse não é o maior, não foi o foco de sua morte na cruz, né? Cristo, ele veio nos livrar, né, da condenação eterna, do juízo final, né? Foi para isso que Cristo morreu, pagando o preço em nosso favor, né, para nos resgatar, né? Ele veio e nos tomou das mãos de Satanás, né, pagando o preço exigido, que foi o seu sangue derramado na cruz. Como nós vemos logo no versículo 4, né, que diz assim: ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, né, as nossas enfermidades, e carregou as nossas dores. No entanto, nós o considerávamos culpado, né? Então nós considerávamos ele culpado, achando que ele estava merecendo o que ele estava passando, e ele não merecia nada daquilo que ele passou. Cristo, ele veio unicamente para nos salvar, levando sobre ele, primeiro, levou sobre si as nossas enfermidades. Segundo, carregou as nossas dores. No entanto, nós nos consideramos culpado e ferido e afligido por Deus, né? Cristo, ele veio, ele carregou as nossas dores, ele carregou as nossas enfermidades, né? Não porque nós merecíamos, porque nós não merecemos nada do que ele fez, nós não merecemos nada do que ele faz, nós não merecemos nem mesmo estar vivos. Nada nós merecemos do Senhor, mas pela sua rica misericórdia e pela sua graça, o Senhor nos concede vida, o Senhor nos concede fôlego de vida, o Senhor nos concede ter paz, ter tranquilidade, porque Ele nos guarda pela sua misericórdia, que é grande, é infinita, pelo seu amor, né, que é infinito, o amor de Deus, né? João tentando descrever Deus, João vai e diz: Deus é amor. O amor de Deus, ele é tão grande que lá em João 3,16 ele vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Ele não consegue medir o amor de Deus. Então ele descreve de uma tal maneira, né, que não poupou o seu único filho. Será que verdadeiramente nós temos conseguido compreender o que quer dizer que ele não poupou o seu próprio filho? Meus queridos e amados irmãos, Jesus ele era puro, né? Jesus ele não tinha pecado. É por isso que a palavra do Senhor quando vai relatar sobre o segundo Adão, e ele faz uma referência que o primeiro Adão e o segundo Adão, que o primeiro Adão ele pecou e foi desobediente, né? Nós sabemos da história que Adão desobedeceu. O primeiro Adão desobedeceu a Deus, mas o primeiro ele foi perfeito. O primeiro ele não pecou, o primeiro ele só obedeceu ao Senhor. O primeiro foi fiel em tudo, guardou toda a lei, né? Então ele foi fiel em tudo, e ele foi enviado à terra com um propósito de morrer na cruz para nos resgatar, morrer na cruz para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. Cristo, em um momento de agonia, ele no Getsemane, Cristo pede ao Pai para passar aquele cálice que era a sua morte na cruz, né? O cálice ali representa a sua morte na cruz, e ele pede ao Pai para passar aquele momento, mas ele lembra de nossa situação e ele diz que não seja feita a minha, mas a tua vontade, né? Então a vontade de Deus era que ele fosse até a cruz e que ele morresse em nosso favor. E assim Cristo cumpriu a vontade do Pai. O que eu acho lindo é que quando Cristo ele vai
né, até a cruz, e que ele morre na cruz, ali, que ele entrega o seu espírito, né, que ele entrega o seu espírito a Deus. A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga, né, de alto a baixo, indicando unicamente, para aqueles que gostam de estudar a palavra, indicando unicamente que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito, que Deus aceitou o seu sacrifício, que o sacrifício dele foi perfeito no mundo espiritual, a qual nós não conseguimos ver pelos nossos olhos, mas nós sabemos pela luz da palavra que Cristo, ele fez tudo aquilo que um sacerdote fazia do Antigo Testamento. Ele levou o seu sangue e apresentou diante do Pai, colocando no propiciatório, e ali o Pai aceita o seu sacrifício, o sacrifício foi perfeito. Por isso que o véu se rasga de alto a baixo, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito em nosso favor. Por isso, hoje nós pela graça somos salvos por meio da fé, né? Não precisamos, né, mais estar sacrificando o animal todo ano, anualmente, como era feito no Antigo Testamento, porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Meus queridos, nós hoje, nos dias ao qual nós vivemos, unicamente somos salvos a partir do momento em que o Evangelho é pregado. Eu ouço aquele Evangelho e aquela palavra ela entra no meu coração, e o Espírito Santo ele me traz o discernimento daquela palavra, me convencendo, né, da justiça, do pecado e do juízo, e eu creio verdadeiramente no sacrifício de Cristo, e aí eu sou salvo pela fé no Filho de Deus. A partir do momento que eu creio no Evangelho que está sendo pregado, eu sou salvo, né, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? E o versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. O sacrifício de Cristo ele foi tão cruel que nenhum homem seria capaz de suportar as chicotadas que ele levou. O instrumento usado, né, o instrumento usado para chicotear Cristo, o nome se dá de razoag. Era um instrumento que ele tinha várias pontas, e nas pontas ele tinha vários chicotes, né, e nas pontas de cada fio daquele chicote existia uma peça de chumbo, ou então um osso de carneiro que mutilava, né, o corpo da pessoa de cada chicotada. Então o corpo de Cristo ele foi moído por mim, por você, ele foi moído pela humanidade, ele foi moído por todo aquele, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo ali é uma referência a todas as pessoas, né, da humanidade. Então ele morreu por todos nós, ele pagou o preço por todos nós. Ele foi moído, diz a Bíblia Sagrada. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Meus queridos, as transgressões, os pecados eram meus e seu, e Cristo foi moído, foi ferido, né, em nosso favor, e foi moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Muitas vezes nós não conseguimos compreender o tamanho, né, o milagre que foi feito por nossas vidas, o tamanho do sacrifício que Cristo fez, né, por nossas vidas. Mas nós devemos buscar cada vez mais esse entendimento e essa compreensão, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a verdadeiramente crer no que Cristo fez. O que Cristo fez não é apenas uma história ou um conto que foi contado. Não, meus queridos, aconteceu de verdade, foi real. Cristo morreu, os profetas antes dele profetizaram a respeito dele. Isaías é apesar de Isaías contar no passado como se Cristo tivesse morrido antes dele, porque ele é antes de Isaías, né? E a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Mas os profetas falaram a respeito do sacrifício de Cristo. Lá em Gênesis 3,15 logo diz que a semente da mulher iria, né, ser mordida no calcanhar. E a mordida ali representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Já era uma referência, né, do sacrifício de Cristo. Deus também, quando chega a Abraão, Deus promete um filho a Abraão. E quando ele já é moço,
Deus pede aquele filho em sacrifício, então ele leva o seu menino, o seu moço, a um monte a qual Deus pediu que ele oferecesse ele em sacrifício, em holocausto, e ali também representava o sacrifício de Cristo e tudo aquilo que ele ia fazer por nós. O sacrifício de Cristo ele foi perfeito, o sacrifício de Cristo ele foi aceito diante do Pai, para que nós possamos hoje ter paz, para que nós possamos hoje, ter nossos pecados perdoados, para que nós possamos hoje ter nossas feridas saradas, nossas dores curadas. Para tudo isso, foi necessário Cristo ser sacrificado. Um dia houve uma reunião no céu e Isaías presenciou ali Cristo prefigurado em Isaías. Deus olha para a terra depois de purificar Isaías, depois de tocar com uma brasa do altar nos lábios de Isaías. O anjo, quando toca, Isaías olha para o céu e vê o trono de Deus, o sublime trono, e ali ele ouve a voz do Senhor e dizendo: a quem enviarei, a quem de ir por nós? Porque Deus olhou para a terra e não viu ninguém que pudesse ir, porque toda a humanidade era pecadora, toda a humanidade estava em pecado. Então o verbo prefigurado em Isaías, ele brada desde o céu e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa profecia ela vai se cumprir lá em Mateus 13. Ela vai se cumprir lá em Mateus 13, onde o verbo é enviado e o verbo encarna em Cristo, um corpo que já tinha sido criado antes da fundação do mundo. Deus já tinha ele criado na sua mente antes da fundação do mundo, e ele encarna, para que assim ele cumprisse, aquilo que foi lhe mandado fazer. Ele foi enviado à terra para morrer por mim e por você, para ser sacrificado por mim e por você, para entregar a sua vida por mim e por você. Cristo não merecia nada do que ele passou. Cristo era justo, era puro, seu sangue era puro, e estava pagando pelo erro dos outros. Ele foi o preço exigido, para que nós hoje pudéssemos ter paz, para que hoje nós pudéssemos ter saúde, para que hoje nós pudéssemos adorar o Senhor nosso Deus. Sem Cristo, Deus era inacessível, mas através da pessoa de Cristo nós temos acesso hoje diante do Pai. Nós podemos dobrar nossos joelhos aonde nós estivermos e falar com o Pai, mas sem Cristo ele era inacessível. Só através do sacrifício de Cristo é que nós podemos ter acesso ao Pai, porque o véu do santuário se rasgou, e não só do terreno, mas também do celestial. E hoje nós podemos dobrar, hoje nós não precisamos mais de um mediador terreno, de um sumo sacerdote, não, meus queridos. Hoje, pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Após o sacrifício de Cristo, muita coisa mudou no mundo espiritual. Um grande exemplo disso é que antes de Cristo ser sacrificado, antes de Cristo ser enviado e morrer em nosso favor, os anjos eles eram superior a nós. Mas quando Cristo morre na cruz, essa é invertida. Em João, quando ele foi arrebatado em espírito, e o anjo apareceu a João, se não me engano, lá no capítulo 21 de Apocalipse. Quando o anjo ele aparece a João, João quer se prostrar diante do anjo, e o anjo vai e o impede e diz: não faça tal, porque eu sou teu conservo. Conservo é servo do servo. Então, a partir do sacrifício de Cristo, a partir de Jesus Cristo, da encarnação de Cristo, a situação muda. Agora é Deus, a igreja e os anjos. Então, a partir do sacrifício de Cristo, muita coisa mudou no mundo espiritual. A partir do sacrifício de Cristo, hoje nós temos autoridade sobre os demônios. A partir do sacrifício de Cristo, hoje eu posso estender minhas mãos e vidas serem curadas, vidas serem libertas, vidas serem transformadas. Mas nós só podemos isso se nós estivermos com Ele, ligados com Ele, se nós estivermos em comunhão com Ele, com o Senhor nosso Deus. É por isso que nós ministramos o Evangelho, é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que pessoas possam ter a oportunidade de ouvir esse Evangelho e crer nele, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é salvação. O inimigo ele luta de todas as formas para que esse Evangelho ele não seja pregado, para que o Evangelho não seja levado, e às vezes nós damos
nós damos ouvido à voz dele e deixamos, né, de ministrar o Evangelho, deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de ensinar essa palavra que ela é tão poderosa. A palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela transforma. Quem dentre os irmãos não tem um parente que foi liberto pela palavra de Deus, porque era viciado no álcool, viciado nas drogas, né, era viciado em qualquer outro tipo de substância, o qual, né, o aprisionava, mas foi liberto. Foi liberto pelo poder da palavra, que ensina, que prega, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo transforma, que Cristo liberta. Jesus, ele faz um lindo convite, né? Ele vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Né? O descanso da nossa alma está nele, em Cristo Jesus, porque ele levou sobre si, né? Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus tem o poder, né, de quebrar todo o jugo do pecado. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Tem o poder de quebrar todo o jugo do pecado. Então, cada vez mais nós temos que pedir a Deus, né, clamar a Ele pela sua misericórdia sobre nossas vidas, como foi ministrado lá na nossa igreja hoje, né, nós devemos verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Cada dia pedir a Deus que nós possamos se achegar diante dele e ter um encontro genuíno, verdadeiro com ele. Porque só um encontro verdadeiro com ele vai mudar verdadeiramente a nossa vida. Assim como mudou a vida de Isaías, assim como transformou a vida de Isaías. Se você for analisar o livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, mais ou menos, Isaías unicamente só aponta a vida dos outros, né? Ele só aponta a vida dos outros. Mas no capítulo 6, quando ele tem a revelação do trono do Senhor, ele vai e ele olha para si e ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele olha para si. É para nós que nós devemos olhar, meus queridos. Devemos estar nos preocupando com a vida alheia dos outros. Devemos deixar de estar nos preocupando se as pessoas estão em pecado, se as pessoas estão, né, se afastando de Deus, e cuidar, né, unicamente da nossa vida, buscar, né, esse encontro particular e íntimo com o Senhor, para que assim nós possamos verdadeiramente também ajudar os outros. Porque quando eu deixo de olhar para mim e julgo os outros, né, eu deixo de ver quão graves erros eu estou cometendo. É por isso que a palavra nos adverte que nós não devemos julgar ninguém, mas sim orar por eles, sim, né, interceder por eles. Por isso que a palavra é nosso manual, a palavra é nossa regra de fé. Nós devemos nos fortalecer na palavra, buscando o seu verdadeiro conhecimento. Que o Senhor, nosso Deus, ele use de misericórdia para com nossas vidas, e que ele mude, né, a mente de muitas pessoas que só sabem denegrir a imagem dos outros, de pessoas que esquecem de si, esquecem das seus afazeres para apontar a vida dos outros, para criticar a vida dos outros. Principalmente quando Deus está honrando, né, as pessoas, elas têm um mau costume, né, de estar querendo criticar o que o outro está fazendo, botando para baixo, dizendo que não vai dar certo. Quando Deus levanta alguém, quando Deus escolhe alguém, meu querido, não há empecilho que possa impedir daquela pessoa de crescer. Porque foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou ela. Então não há empecilho, né, que vai impedir dela crescer. O versículo 6 ele diz assim: todos nós nos desgarramos, né, todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um tomou o seu próprio caminho. Então nós andávamos como as ovelhas, né, desgarradas antes de Cristo, como ovelhas que não tinham pastor, que iam para todos os lugares e não achávamos o caminho que nos levava a Deus. Nós andávamos como ovelhas desgarradas que não tem pastor, sem orientação, sem direção. Nós andávamos sem rumo, sem o norte.
nós estávamos perdidos sem Ele. Isso que a palavra quer dizer. Nós andávamos perdidos, estávamos perdidos sem Ele. Mas quando Cristo vem e ali Ele se sacrifica em nosso lugar, nós passamos a ter um pastor, um sumo sacerdote, um advogado fiel. Ele hoje está à direita do Pai e é o nosso advogado. Ele diz que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Paracletos, o Consolador, aquele que está do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando e intercedendo em nosso favor. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para que hoje, irmãos, nós possamos ter essa certeza da salvação, para que hoje nós possamos ter essa alegria em nosso espírito, para que hoje nós possamos ter a comunhão, a plena comunhão com o Senhor. Foi necessário que Ele tivesse vindo e se sacrificado em nosso lugar. Sem Ele não haveria como nós termos comunhão, nem uns com os outros, nem comunhão com Deus. Porque nós estávamos perdidos como ovelha que não tem pastor. Mas o Senhor Jeová fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados são perdoados nele. Tem uma passagem que eu acho muito linda e ela traz um entendimento correto e cai por terra toda doutrina do purgatório, que é um lugar intermediário, onde as pessoas após a morte vão, para que os seus pecados sejam purificados. Que isso é uma mentira de Satanás, isso não existe. Não existe esse texto na Bíblia que traga essa compreensão. Não existe um lugar onde você, após a sua morte, você vá para que seus pecados sejam purificados. Não, meus queridos, os nossos pecados, eles devem ser perdoados em vidas, enquanto nós estamos aqui na terra ainda. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava em um determinado lugar e era uma grande multidão, Ele estava em uma casa e uma grande multidão cercou toda aquela casa e as portas também ficaram impedidas de alguém passar. E um homem que estava em uma maca, ele estava sendo levado pelos seus amigos e eles queriam que ele chegasse até Jesus, mas por conta da multidão que o cercava, eles ficaram impedidos de chegar lá. Então eles dão um jeito de subir ele para cima do telhado e descem ele pelo telhado. E ali Jesus ele faz um relato que nos traz a compreensão de que nossos pecados devem unicamente, a certeza de que nossos pecados devem ser perdoados enquanto nós estamos em vidas, para que assim nós possamos ter os nossos pecados perdoados, ser salvos da condenação futura no fim dos tempos. Então Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então é na terra, é em vida, enquanto eu estou vivo, é que eu devo confessar os meus pecados ao Senhor, é que eu devo aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, para que os meus pecados eles sejam perdoados e assim eu seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Meus queridos, tudo que Cristo fez, Ele fez com o propósito de nos salvar, porque Ele nos ama e não quer perder nenhum de nós. Nós devemos unicamente ouvir o Evangelho e crer nesse Evangelho. O Espírito Santo ele está na terra atuando através da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus ela é instrumento de Deus nesta terra para alcançar outras pessoas. Hoje, até em conversa com os irmãos da nossa igreja, eu disse que toda forma de evangelismo é muito importante para que vidas elas sejam alcançadas, para que vidas possam compreender e entender que o principal foco do Evangelho é a salvação da alma, porque Ele quer nos salvar da condenação eterna. Esse é o maior propósito da salvação em Cristo Jesus, é nos salvar da condenação eterna. Meus queridos, os relatos bíblicos sobre o destino dos homens que rejeitam Cristo continuamente é terrível. Primeiro o ímpio, quando ele morre, o ímpio é todo aquele que rejeita Cristo,
é todo aquele que morre sem Cristo, né? O ímpio, quando ele morre, né, o seu corpo ele vai para a sepultura, o seu espírito ele retorna para Deus porque é dele e ele tem que voltar para o Pai, mas a sua alma é lançada no Hades. O Hades é um lugar de tormento, é um lugar intermediário onde a alma fica esperando o julgamento final, o trono branco, o juízo final, onde ela será julgada e condenada em alma, depois ressuscitará para ser lançada no inferno, que a Bíblia vai dizer que é a segunda morte. É o lago de fogo de Isaías, o lago de fogo de Apocalipse, onde a Bíblia vai dizer que é um lugar onde a chama nunca se apagará. Então, meus queridos amados irmãos, nós sabemos, né, que pela luz da palavra, que é um lugar terrível, é um lugar de tormento horrível, onde nenhum homem, Jesus muito falou sobre ele, para que nós venhamos meditar nisso e para que nós venhamos, né, fazer a escolha correta enquanto nós estamos vivos. O preço pago por mim e por você foi um preço muito alto. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade de crer, né, no Senhor Jesus. Nós não podemos rejeitar Ele, né, porque a Bíblia diz que aquele que tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meus queridos, neste momento, nessa oportunidade, que você verdadeiramente, ao ouvir esta palavra, você possa crer, né, no Evangelho. Você possa aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você está distanciado dos caminhos do Senhor, você possa se voltar para Ele. Você tem um pastor, você tem um sumo sacerdote a seu favor, você tem um pastor que cuida de você, né? O Salmo 23 vai falar sobre o Senhor é meu pastor e não me faltará, porque o Senhor ele é presente em nossas vidas, o Senhor ele é quem cuida de nós, o Senhor, unicamente o Senhor nosso Deus é quem verdadeiramente pode nos socorrer no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da escassez. O Senhor nosso Deus é o único, né, que pode verdadeiramente nos ajudar. Ele é bondoso, Ele é amoroso. O Senhor ele tem cuidado de cada um de nós. O Senhor quando ele vai fazer Adão, né, a Bíblia diz que foi o único. Deus ele fez toda a criação e ele só ordenava que surgisse e ali surgia. Mas quando Deus foi fazer o homem, a Bíblia diz que ele com suas próprias mãos ele moldou o homem do pó da terra. E ele deu do seu espírito ao homem, ele sopra em suas narinas, né, colocando ali o espírito humano dentro do homem. E a Bíblia vai dizer que na junção do sopro, né, com o pó da terra, se fez alma vivente. Meus queridos, o bem mais precioso que o homem pode ter dentro de si é a sua alma. O bem mais precioso que o homem tem e que muitas vezes não zela, não cuida, né, é a sua alma. Nós precisamos cuidar dela, assim como nós cuidamos do nosso corpo. O nosso corpo, nós temos que alimentar ele a cada 3 horas. Nós temos que dar água a ele para que ele não desfaleça, para que ele não fique fraco, para que os seus órgãos fiquem saudáveis. Nós precisamos alimentá-lo e dar água a ele. Assim nós devemos fazer com a nossa vida espiritual, assim nós devemos fazer com a nossa alma. Cuidar dela, alimentá-la com a palavra, alimentá-la com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, com oração, para que nós venhamos ser cheios da presença de Deus, que dá saúde à nossa alma. Eu sei e é bem claro que as enfermidades, elas existem, elas estão aí. E muitas das vezes, essas enfermidades físicas, elas são causadas por maus cuidados na nossa vida espiritual, por desobediências a Deus, por rejeição a Cristo, por rejeição ao Evangelho. Nós não podemos rejeitar de forma nenhuma, né? A palavra vai dizer que aquele que me rejeitar diante dos homens, eu o rejeitarei diante de meu Pai. Meus queridos, tudo aquilo que Cristo fez, Ele fez para o nosso bem, para nos salvar, para nos resgatar, porque nós estávamos perdidos como ovelha, como diz a própria palavra, como ovelha que não tem pastor. Ovelha que não tem pastor, ela não tem uma direção. Ovelha que não tem pastor, ela não tem um caminho, né? Ela não tem um caminho, né? Jesus diz, eu sou a porta. Então a gente tem um caminho, é Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje nós temos um caminho que é Cristo. Hoje nós temos uma direção que é Cristo.
Hoje nós temos um norte que é Cristo, a luz da palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá uma direção de como se chegar a Ele, de como se morarmos no céu, de como ser salvo por Ele. Meus queridos, o Evangelho é poder de Deus para as nossas vidas, é poder de Deus para a salvação do homem. Devemos crer, devemos buscar. Eu lembro que antes de eu me converter, né, antes mesmo, eu nem pensava, eu ainda morava no interior, antes mesmo nem pensava, nunca pensava na minha vida que eu ia ser evangélico, que eu ia ser crente. Mas a minha mãe, ela sempre insistia, né, o meu pai insistiam para que a gente lesse a Bíblia, apesar de nós sermos, eram católicos, mas tinha aquelas bíbliazinhas pequenas, azul, né? Hoje existe já de outras cores, mas era aquelas bíbliazinhas pequenas, e a gente ganhou, e a gente a minha mãe pedia para a gente ler a Bíblia, pedia para a gente rezar texto, e a gente não queria. Então hoje, no mesmo dia de hoje, a gente vê a dificuldade que a gente passa de orar, a dificuldade que a gente passa de buscar ao Senhor, de meditar na palavra, né? Então hoje, se nós não nos apegarmos ao Senhor, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, nós não nos apegarmos, né, aos ensinamentos bíblicos, de tudo aquilo que nos ensina, meus queridos, nós não vamos suportar nenhuma adversidade. Nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor nosso Deus. Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que é maravilhoso. A Bíblia vai dizer que Ele é presente em nossas vidas, Ele não nos falta, Ele é sempre constante em nossas vidas e que nos ajuda nos momentos de dificuldades. É uma coisa que eu acho linda, é lá no livro de Marcos 8, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tem compaixão da multidão, porque há 3 dias que está com ele, né, e não tem o que comer. O que eu acho interessante é que Deus, ele não nos deixa só nos momentos da dificuldade. Veja que ele estava há 3 dias com a multidão e eles não tinham o que comer. Mas o que eu acho interessante é que o Senhor Jesus estava presente com eles. Mesmo na escassez, o nosso Deus, ele está presente em nossas vidas. Ele está cuidando de nós. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender o agir e o poder de Deus. Mas é do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E sempre será para o nosso bem. Nunca Deus vai fazer algo para o nosso mal, mas sempre para o nosso bem. Meus queridos, essa é a palavra que eu tinha para trazer da parte do Senhor para vocês. Que você possa também compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas, né, pelo Senhor. O Evangelho, ele deve ser compartilhado, e hoje nós temos também o auxílio das redes sociais para isso, para compartilhar o Evangelho, para que as boas novas, né, possam alcançar, né, muitas vidas. Porque muitas pessoas, às vezes, né, já mesmo tendo aceitado Jesus, ou já ouviram, né, que Jesus veio para nos salvar, mas não sabe de que, né, de que Jesus veio nos salvar. Jesus, ele morreu, como eu já antes disse, ele morreu em nosso favor, não foi para curar unicamente as nossas enfermidades. É claro que ele cura, é claro que o interesse dele é que nós estejamos bem fisicamente e espiritualmente também. Mas Jesus morreu para nos salvar da condenação eterna, porque nós não tínhamos pastor. Então Jesus, ele morreu para nos salvar da condenação eterna, né? Da ira vindoura e da condenação eterna. Porque se nós morrermos sem Ele, nós estaremos condenados. É o que vai dizer lá em João 3, né? Vou ler um texto porque é um texto muito importante, que vai nos auxiliar no entendimento, né, desse texto. Mas lá em João 3,36 também vai dizer isso, né? Que quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas João 3,16, João 3, a partir do versículo 16, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, né, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem a vida eterna, ele tem a certeza da salvação, ele tem, né, a vida eterna. Ele tem o Senhor Jesus na sua vida,
ele tem o Senhor como pastor, ele tem o Senhor como seu sumo sacerdote, ele tem o Espírito Santo auxiliando na sua vida, porque o Espírito Santo ele foi dado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo na sua vida e ele tem a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Então Deus não enviou o seu Filho para condenar ninguém. Deus não enviou. Deus enviou ele para salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo são as pessoas de todo o planeta terrestre. De todo o mundo, de todo... Onde houver uma pessoa, onde se o Evangelho for pregado e ela crê, nessa pessoa será salva. Então a todos é ofertada a oportunidade. Embora que muitos rejeitem ele, embora que muitos não creiam nele, embora que muitos não olhem para ele. Porque as pessoas é ofertada a oportunidade de salvação, é pregado o Evangelho, mas cabe a ela escolher se ela quer ou não aceitar Jesus e ter ele como seu Senhor e Salvador. Então é por isso que muitas pessoas elas não têm essa compreensão, e é por isso que é importante que a gente ensine, pregue a palavra, para que ela venha ter essa compreensão, porque nós devemos fazer com que elas entendam pela razão que elas precisam crer no Filho de Deus. É por isso que o Evangelho é pregado, é por isso que o Senhor ele nos enviou, ele nos ordenou aí e também a fazer discípulos, para que o Evangelho fosse pregado. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê não entrará em condenação. Veja que interessante. Aquele que crê não entrará em condenação, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, veja que interessante. Aquele que crê, não entrará em condenação, mas o que não crê, já está julgado. Por quê? Porque não creu, porque foi incrédulo, porque ouviu o Evangelho, porque ouviu o Evangelho e rejeitou a mensagem da cruz, porque ouviu falar sobre Jesus e não se atentou a olhar para ele. E quando eu digo olhar, eu digo crer verdadeiramente nele, seguir os seus passos, ter ele como seu Senhor e Salvador, ter ele como seu pastor, ter ele como seu advogado diante do Pai. Então, meus queridos, Jesus ele não veio para condenar ninguém. Jesus, em determinada ocasião, Jesus, quando a mulher estava prestes a ser apredejada, e ali Jesus ele interfere naquele momento e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, um a um, começaram a soltar as pedras no chão e a ir embora. E aí Jesus pergunta àquela mulher: onde estão aqueles que te acusam? E ela vai e diz que foram embora. E Jesus vai e diz que nem eu te condeno. Porque Jesus ele não veio, meus queridos, ele não foi enviado a condenar ninguém, mas a salvar. Agora a minha escolha e a sua escolha nesta terra pode ou nos salvar ou nos condenar. Se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você aceitá-lo, receber ele em sua vida, para que ele transforme sua vida, para que ele seja o guia, para que ele seja o pastor da sua vida, para que ele seja o diretor da sua vida, para que ele venha a ser unicamente o Deus Todo-Poderoso na sua vida, onde você será guiado e orientado pelo seu Espírito e pela sua palavra, você será salvo. Mas unicamente se você rejeitar a pregação desse Evangelho e optar por viver uma vida desgarrada, uma vida longe desse Jesus, a qual eu vos prego. Meus queridos, a Bíblia vai dizer que a rejeição contínua a ele não tem perdão. O pecado não confessado, ele também não tem perdão. Então, se você rejeita Jesus, não há como você ser salvo, porque você só pode ser salvo pela pessoa dele. A gente quando ensina ou prega o Evangelho por aí, as pessoas costumam criticar a gente porque a gente já foi do mundão, e aí a gente muda, a gente é transformado pelo poder da palavra e é salvo na pessoa de Cristo. E as pessoas querem criticar: você levou uma vida toda de desobediência, agora
quer ser santo, meus queridos, Jesus ele mesmo veio dizer que eu vim, né, não para os sãos, mas para os pecadores, né? Porque nós necessitamos de arrependimento. Nós precisamos desse Jesus. Nós que precisamos dele. Eu preciso desse Jesus diariamente na minha vida, para a minha vida ser transformada, para a minha vida ser lapidada, para que todas as impurezas sejam tiradas da minha vida. Somente Jesus ele pode fazer isso. Nenhum homem tem essa capacidade, e é por isso que a Bíblia vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas por Ele, né? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, que é Cristo, por meio da fé. A obra, nós somos preparados para ela. É o que Efésios, lá no livro de Efésios vai falar. Nós somos preparados para as boas obras. Mas salvos, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele. A Bíblia vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo, o nosso Senhor. Então não existe outro meio de salvação. Somente por Ele nós podemos se achegar diante de Deus. Se não fosse Ele, nós não teríamos nem acesso ao Pai. Nós não teríamos. Ele seria inacessível. Nós não teríamos como acessar o Pai. Mas hoje, onde você estiver, se você dobrar o seu joelho, né? Se você dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, você pode se ligar direto com o trono da graça. Você tem esse acesso. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos, nós seremos salvos. Então nós temos que confessar o Senhor Jesus. Temos que confessar. Temos que crer nele. Temos que verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados. Arrependimento é mudança de comportamento. Eu creio em Jesus Cristo e deixo Ele mudar, Ele guiar a minha vida, para que eu possa viver uma vida segundo a sua vontade e não a minha. Porque a minha vontade é sempre inclinada para fazer o mal. Os meus desejos são sempre voltados a fazer os desejos da minha carne, né? Sempre fazer a minha vontade, né? Que é sair para festas, bebidas, né? Era o que eu fazia antes da convenção, antes de eu ser crente. Mas hoje, graças a Deus, eu vivo pela vontade do Senhor meu Deus. É por isso que eu estou aqui, pela vontade dele e não pela minha. É pela vontade dele, eu estou aqui cumprindo a vontade dele e não a minha. Meus queridos, que o Senhor em Cristo Jesus vos abençoe e que você possa compartilhar, né, essa mensagem para ela alcançar o máximo de vida possível e que as vidas possam assim também ter a oportunidade de salvação, ouvindo o Evangelho, para que elas possam crer verdadeiramente no Evangelho e assim ser salvas, né, pela pessoa do Senhor Jesus. A todos nós nos será dada essa oportunidade, mesmo no tempo da grande tribulação. O Senhor ele vai permitir que, né, os anjos preguem o Evangelho, os anjos rasguem o céu pregando o Evangelho, para que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade na dispensação, no tempo da graça, elas possam ter nesse tempo, porque haverá cantos que a igreja não vai alcançar, que a igreja não vai, né, chegar até lá. Mas o Senhor ele é misericordioso, o Senhor é bondoso. E mesmo em um período tão turbulento, um período tão difícil, um período tão cruel, né, que será o período da grande tribulação, um período de muita aflição, né? Será uma grande aflição. A Bíblia vai dizer que nunca houve nem tão pouco haverá. Mas mesmo assim o Senhor é misericordioso e Ele vai enviar os anjos a pregar o Evangelho, e eles pregarão o Evangelho, e vidas se arrependerão, e vidas crerão no Senhor nosso Deus, e elas serão salvas, né? Elas serão salvas pela misericórdia do nosso Deus, que é bondoso, que é amor, né? E que tem cuidado de nós. Por isso, meus queridos, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Envie a um amigo e peça para esse amigo enviar a outra pessoa, e assim sucessivamente, para que vidas, né, possam ouvir, possam crer, possam entender o real propósito do sacrifício de Cristo, para que vidas possam verdadeiramente, né, aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, e elas terem também o entendimento, né, o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo, né, para que elas possam assim entender isso, que nós devemos, né, a Bíblia vai dizer que o nosso culto é racional. Então nós devemos saber, nós devemos conhecer a verdade, procurar conhecer a palavra do Senhor. Amém?
Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus vos dê uma boa noite de sono, um sono reparador, um sono abençoado, né, na presença dele. Que Deus visite a cada um de vocês, enchendo de graça, de sabedoria, de entendimento, enchendo vocês com o seu Santo Espírito, para que assim nós possamos fazer tão grande obra qual fomos chamados. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo.